Quando pensamos no bem-estar dos nossos filhos, pensamos em dar a eles tudo o que não tivemos. Então, quando chega o primeiro filho, enfrentamos a realidade de que ser pai ou mãe é muito mais do que um sonho de amor. Em certos dias, surpreendemo-nos fazendo exatamente o que prometemos jamais fazer, ou então cedemos. Precisamos aprender novas aptidões, às vezes várias delas que não aprendemos nas nossas famílias de origem. Jean Isley Clarice e Connie Dawson. Nossa criança interior deve ser disciplinada para libertar seu tremendo poder espiritual. Marion Woodman. Quando você começa a defesa da sua criança interior, tende a enfrentar outro dilema. Uma vez que quase todos nós viemos de famílias disfuncionais, na verdade não sabemos como cuidar de nossa criança ferida. Ela é infantil, foi superdisciplinada ou subdisciplinada. Precisamos ser disciplinadores construtivos se quisermos que ela fique curada. Sua criança interior precisa internalizar novas regras que lhe permitirão crescer e florescer. Seu adulto precisa colher novas informações sobre o que constitui a boa disciplina e aprender novas aptidões para a interação com sua criança. Você usará a sua força de adulto para dar a ela boas permissões. Ela precisa de permissão para desobedecer às normas dos outros pais, permissão para ser autêntica e permissão para brincar. Disciplina construtiva. Alguém disse certa vez que, de todas as máscaras da liberdade, a disciplina é a mais impenetrável. Gosto disso. Sem disciplina, nossa criança interior não pode ser verdadeiramente livre. M. Scott Peck diz coisas importantes a esse respeito. Peck vê a disciplina como um conjunto de técnicas equipadas para aliviar a dor inevitável da vida. Está muito longe do que eu aprendi na infância. No âmago do meu inconsciente, disciplina significa punição e dor. Para Peck, a boa disciplina é um conjunto de ensinamentos para facilitar e adornar a vida. A boa disciplina implica regras que permitem à pessoa ser quem ela é. Essas regras enriquecem o nosso ser e protegem o nosso eu sou. Aqui está um conjunto de regras construtivas para ensinar a sua criança maravilhosa interior. 1. É certo sentir o que você sente. Sentimentos não são certos nem errados, apenas são. Ninguém pode dizer o que você deve sentir. É bom e necessário falar sobre os próprios sentimentos. 2. É certo querer o que você quer. Não existe nada que você deva querer ou não querer. Se você está em contato com sua energia vital, certamente quer se expandir e crescer. É certo e é necessário atender às suas necessidades. É bom pedir o que você quer. 3. É certo ver e ouvir o que você vê e ouve. Tudo o que você viu e ouviu é o que você vê e ouve. 4. É certo e necessário divertir-se e brincar. É certo gostar de brincadeiras sexuais. 5. É essencial dizer a verdade sempre. Isso reduzirá as dores da vida. A mentira distorce a realidade. Todas as formas de distorção do pensamento devem ser corrigidas. 6. É importante conhecer os seus limites e adiar a gratificação às vezes. Isso reduzirá as dores da vida. 7. É essencial desenvolver uma noção equilibrada de responsabilidade.
Isso significa aceitar as consequências dos seus atos e recusar a responsabilidade pelos atos dos outros. 8. É certo cometer erros. Os erros são nossos professores, nos ajudam a aprender. 9. Os sentimentos, necessidades e desejos das outras pessoas devem ser respeitados. Violar as outras pessoas leva à culpa e a aceitar as consequências. 10. É certo ter problemas. Eles precisam ser resolvidos. É certo ter conflitos. Precisam ser resolvidos. Examinemos brevemente cada uma dessas novas regras. Nova regra 1. É assustador para a criança interior quebrar as antigas regras familiares de não falar ou a regra que determina que os sentimentos são fraquezas e não devem ser expressos. Você deve orientar sua criança interior cuidadosamente nesta área. É importante ensinar que é correto sentir o que ela sente e que os sentimentos não são certos nem errados, mas é preciso determinar certas linhas gerais para a expressão dos sentimentos. Existem situações em que a expressão dos sentimentos não é segura nem apropriada. Por exemplo, ensine sua criança interior a expressar o que sente quando é multada pelo guarda. Raramente convém expressar sentimentos de abandono para os pais. Esses sentimentos devem ser expressos do modo descrito na parte 2 deste livro. Sua criança interior precisa aprender também a diferença entre expressar um sentimento e agir de acordo com esse sentimento. Por exemplo, a raiva é um sentimento perfeitamente válido. É o sinal de que uma violação dos seus direitos ou das suas necessidades básicas ocorreu ou está para ocorrer. Nesse caso, é válido expressar a raiva, mas não é válido agredir, xingar, gritar ou destruir a propriedade. A criança deve ter um ambiente onde possa expressar livremente seus sentimentos. Para conseguir isso, talvez você tenha de entrar para um grupo de pessoas que estejam trabalhando no mesmo assunto. Além disso, deve ensinar à sua criança interior que os sentimentos são parte do poder pessoal, são o combustível psíquico que a conduz à satisfação das exigências da sua natureza. Eles nos avisam da presença do perigo quando estamos sendo violados e quando perdemos algo de valor. Nova regra 2. Esta regra contrapõe-se à vergonha tóxica que sua criança interior sente sobre tudo o que precisa e tudo o que deseja. Está lembrado do desenho dos pais crianças com 3 anos e 70 e 100 quilos? São adultos crianças que nunca tiveram suas necessidades atendidas. Assim, quando você demonstrava sua carência e seus desejos, eles se irritavam e o envergonhavam. Sua criança interior, intoxicada pela vergonha, não acredita que possa ter o direito de querer qualquer coisa. Você pode defendê-la, escutando atentamente tudo o que ela deseja e tudo o que ela precisa. Nem sempre vai conseguir dar tudo o que ela quer, mas você pode ouvir e dar a ela a permissão para querer. Sem desejo e necessidade, a energia vital é sufocada. Nova regra 3. Esta regra opõe-se à ilusão e à mentira comuns nas famílias disfuncionais. Judy chega da escola e vê a mãe chorando. O que aconteceu, mamãe? A mãe responde: nada, vá brincar lá fora. Farquhar vê o pai deitado perto do carro na garagem. Curioso e confuso, pergunta à mãe se o pai está dormindo na garagem. Ela responde que o papai precisa dormir no chão de cimento da garagem porque ele tem dor nas costas. Billy ouve os pais brigando. A briga o acordou de um sono profundo.
Ele vai ao quarto dos pais e pergunta o que está acontecendo. Eles dizem: nada, volte para a cama, você deve ter sonhado. As crianças que recebem esse tipo de mensagens acabam por não confiar nos próprios sentidos. Sem dados sensoriais, é difícil viver na realidade. As crianças são especialistas em sensações. Precisamos desse conhecimento natural da criança interior. Para consegui-lo, devemos dar a ela permissão para olhar, ouvir, tocar e explorar o mundo. Nova regra 4. Esta regra é sobre brincar e se divertir. Brincar é uma maneira de simplesmente ser. Aprendi a reservar horários para a diversão. Nesses intervalos, posso jogar golfe, pescar ou fazer nada. Gosto de ir a lugares e andar sem destino. Andar sem destino e não ter nada para fazer é o brinquedo dos adultos. Atendemos às necessidades do nosso ser quando permitimos que nossa criança interior brinque e se divirta. Outra forma maravilhosa de brinquedo dos adultos é o sexo. A melhor forma de sexo é quando nosso eu adulto manda seus pais para fora do quarto, fecha a porta e deixa que a criança natural que vive nele faça o que quiser. A criança interior gosta de tocar, provar, cheirar, ver e falar durante o brinquedo do sexo. Adora passar algum tempo explorando, especialmente se aprendeu que o sexo é vergonhoso e que é proibido olhar. É muito importante deixar que sua criança interior brinque e se movimente à vontade sexualmente. Seu eu adulto deve determinar os limites morais nos quais acredita, mas dentro desses limites é bom brincar muito de sexo durante toda a vida. Nova regra 5. Esta regra talvez seja a mais importante de todas. Logo no início, sua criança interior aprendeu a se adaptar para sobreviver. Nas famílias disfuncionais, a mentira impera. A ilusão e a negação que dominam essas famílias são uma mentira. Os papéis falsos desempenhados são uma mentira. A mentira é necessária para esconder os aspectos desagradáveis da vida familiar. A mentira torna-se um meio de vida nas famílias disfuncionais e sua criança interior terá dificuldade para desaprender isso. A criança interior ferida tem uma forma de pensamento que viola a realidade e distorce a verdade. Todo pensamento infantil é mágico e absoluto, e isso deve ser enfrentado. A criança interior ferida tem também a vergonha como base. Essa forma de pensamento deve ser corrigida. A seguir, algumas das distorções mais comuns do pensamento que devem ser observadas quando você conversa com sua criança interior. Pensamento polarizado. A criança interior ferida vê tudo em extremos. Para ela, se não é isto, só pode ser aquilo. Não há meio termo. As pessoas ou as coisas são boas ou más. Pensa que se alguém não quer ficar com ela todos os minutos de todos os dias, essa pessoa não a ama. Esse é o pensamento absolutista, resultado da resolução deficiente da constância do objeto, no estágio em que a criança começa a andar. Essa forma de pensamento leva à desesperança. Você deve ensinar à sua criança interior que todo mundo é bom e mau e que não existem absolutos. Pensamento catastrófico. Sua criança interior aprendeu com as crianças feridas dos pais a apavorar e catastrofar. O encargo de criar um filho, muitas vezes, tornava-se excessivo para seus pais. Eles se preocupavam, ficavam nervosos,
e o hipnotizavam com a longa lista de advertências ansiosas. Exatamente quando você precisava de segurança para experimentar e explorar, foi aterrorizado com berros de atenção, tenha cuidado, pare, não faça isso, depressa. Não é de admirar que sua criança interior seja supervigilante. Ela aprendeu que o mundo é um lugar assustador e perigoso. Você pode defender sua criança interior dando a ela permissão para se aventurar no mundo e experimentar as coisas, garantindo que isso está certo, que você está ali para tomar conta dela. Universalização. Sua criança interior ferida tende a transformar incidentes isolados em amplas generalizações. Se o namorado diz que prefere ficar em casa nessa noite para ler, sua criança interior ouve o dobre de finados do relacionamento. Se alguém desmarca um encontro marcado, sua criança interior ferida conclui que eu nunca vou ter outro namorado, ninguém jamais vai querer sair comigo. Se você está aprendendo a esquiar na água e não consegue se levantar nos esquis na primeira tentativa, sua criança interior conclui que você nunca vai aprender. Você pode defender sua criança, enfrentando e corrigindo essa universalização. Pode fazer isso exagerando palavras como tudo, nunca, ninguém, sempre, etc. Quando a criança diz, por exemplo, ninguém jamais me dá atenção, você responde, está dizendo que nenhuma única pessoa no mundo inteiro nunca olhou para você, nem falou com você? Ensine sua criança interior a usar palavras como muitas vezes, talvez e às vezes. As palavras são âncoras das nossas experiências. Literalmente, nos hipnotizamos com palavras. Nossa criança ferida assusta a si mesma com palavras distorcidas. Porém, as palavras usadas devidamente são nosso veículo para a verdade e a honestidade. Nossa criança interior precisa aprender a ser honesta. Leitura da mente. A leitura da mente é uma forma de mágica. As crianças são naturalmente mágicas, e quando os pais dizem coisas como esta, eu sei que você está pensando, estão reforçando a mágica dos filhos. Quanto mais a criança é envergonhada, mais ela passa a depender da mágica. Sua criança interior deve dizer a você: sei que meu chefe está se preparando para me despedir. Eu percebo pelo modo com que ele olha para mim. A leitura da mente é também projetada por sua criança interior. Digamos que ela não gosta de alguém, mas seus pais sempre o repreendiam, dizendo que você devia gostar de todo mundo. Agora, os sentimentos de gostar ou desgostar da sua criança interior estão escondidos e abafados pela vergonha. Isso é demonstrado quando a criança diz: acho que fulano não gosta nada de mim. Na verdade, ela não gosta dessa pessoa. É muito importante enfrentar a leitura da mente da sua criança interior. O mundo já tem ameaças suficientes sem que precisemos inventar outras. Ensine sua criança a verificar as coisas. Permita-lhe fazer perguntas. Honestidade e sinceridade criam a confiança, e a confiança cria o amor e a intimidade. Cada vez que sua criança interior tenta mentir, exagerar ou distorcer a realidade com absolutismo ou mágica, você deve corrigi-la. Amor criativo e disciplina reduzem a dor provocada pela mentira e pela distorção. Nova regra 6. Esta regra diz respeito às necessidades vorazes da criança interior. Toda criança quer o que quer quando quer. Seu nível de tolerância à frustração e ao adiamento é muito baixo.
Uma parte do crescimento consiste em aprender a adiar a gratificação, o que ajuda a diminuir as dores e as dificuldades da vida. Por exemplo, uma reação exagerada provoca dor no estômago e mal-estar. Gastar todo o dinheiro de uma vez nos deixa sem nenhuma reserva. Quando a criança sofre uma privação e negligência, tem mais dificuldades para adiar a gratificação. A criança ferida acredita que há uma grande escassez de amor, alimento, carinho e prazer. Sendo assim, sempre que surge a oportunidade de ter essas coisas, ela exagera. Durante anos, eu enchia meu prato, muito além do que podia comer, mas comia tudo. Eu também comprava coisas que não precisava, só porque tinha dinheiro. Eu as amontoava no meu quarto, até ficar rodeado de coisas inúteis. Eu também sentia ciúmes do sucesso dos outros terapeutas ou conferencistas, como se não houvesse pessoas suficientes para serem tratadas ou como se houvesse uma quantidade limitada de amor e admiração, e se outras pessoas os ganhassem primeiro, não sobraria nada para mim. Tudo isso era provocado por minha criança interior ferida. Para ela, eu jamais teria minha parte das coisas, portanto, devia pegar tudo que pudesse enquanto podia. As indulgências da minha criança interior foram causa de muito sofrimento durante anos. Agora, defendo minha criança interior, cuidando muito bem dela. Prometo coisas maravilhosas e sempre cumpro as promessas. Você deve sempre cumprir suas promessas para ganhar a confiança da sua criança interior, dando a ela coisas boas. Eu estou ensinando. Uma vez ou outra, ela ainda assume o controle, mas é muito melhor do que era antes. Estou provando a ela que podemos ter mais prazer se admiramos a gratificação. Por exemplo, recentemente fiz uma experiência. Minha criança interior adora balas, torta, sundaes e assim por diante. Deixei que ela comesse tudo o que quisesse durante uma semana. No fim desse tempo, fizemos uma avaliação de como nos sentíamos. Estávamos horríveis, 2,5 kg a mais, minha barriga caindo sobre a calça tamanho 40 apertada. Então, não permiti que ela comesse doces durante 6 dias na semana seguinte. Fazíamos exercícios sempre que era possível. No domingo, eu a deixei comer doces. Quando fizemos a avaliação, verificamos que estávamos nos sentindo muito melhor. Na verdade, não comemos muito doce no domingo. Essa dieta pode não ser aprovada pela Associação de Medicina nem pelos nutricionistas, mas eu provei ao meu Joãozinho que há mais prazer em adiar a gratificação do que em se empanturrar. Nova regra 7. Esta regra é a chave da felicidade. Grande parte do sofrimento humano é provocado pelo fato da criança interior assumir responsabilidade de mais ou de menos. Precisamos enfrentar as consequências do nosso comportamento. Recuperando sua criança interior ferida, você está começando o trabalho de ser responsável. A maior parte das respostas da criança interior não é de respostas verdadeiras, mas reações e reações exageradas ancoradas. A resposta verdadeira é resultado dos sentimentos verdadeiros e decisões conscientes. Para uma resposta verdadeira, precisamos estar em contato com nossos sentimentos, nossas necessidades e nossos desejos. Adultos com uma criança interior ferida, de certa forma, não estão em contato com tudo isso. Defender sua criança interior é ensiná-la a agir e não a reagir. Para agir, precisamos ser capazes de responder. A capacidade de responder exige que você possa controlar a vida da sua criança interior e não ser controlado por ela. O melhor exemplo que conheço da importância de assumir essa responsabilidade é o do relacionamento íntimo. A intimidade pode existir,
porque nós todos temos uma criança interior maravilhosa e vulnerável. Duas pessoas que se amam repetem a simbiose do elo inicial entre mãe e filho. Basicamente, elas se incorporam uma na outra. Tem uma sensação onipotente de unidade e de poder. Cada uma compartilha seu eu mais profundo e mais vulnerável com o outro. Essa mesma vulnerabilidade faz com que muitas pessoas tenham medo da intimidade e pode finalmente destruí-la. A destruição da intimidade em um relacionamento ocorre quando há recusa de um dos parceiros ou os dois de assumir a responsabilidade por sua criança interior. Vejamos o que acontece quando dois adultos crianças se apaixonam. Suas crianças interiores feridas ficam eufóricas. Cada um vê no companheiro as qualidades negativas e as qualidades positivas dos seus pais originais. Ambos acreditam que dessa vez suas carências serão afinal atendidas. Cada um investe estima e poder excessivo no outro. Cada um vê a pessoa amada como seu pai ou sua mãe original. Logo depois do casamento, começam a fazer exigências mútuas. Essas exigências disfarçam as expectativas inconscientes derivadas da carência e do vazio das suas crianças interiores feridas. A natureza odeia o vácuo e a centelha de vida incita a criança a terminar o que está inacabado. Ela procura os cuidados dos pais que sempre desejou e que nunca teve. Um companheiro pode até provocar o outro para agir como seu pai ou sua mãe original. Às vezes, um pode distorcer o que o outro faz para que ele ou ela se pareça com seu pai ou com sua mãe. Não é uma cena agradável. Equivale ao casamento de duas crianças de 4 anos que tentam assumir as responsabilidades de adultos. Se você recuperou sua criança interior, tem uma chance. Como seu defensor, você se responsabiliza por sua vulnerabilidade. Quando você se compromete a ser o pai ou a mãe da sua criança interior, está protegido contra a possibilidade de se unir a uma pessoa que espera ser o pai ou a mãe que você perdeu. A intimidade funciona quando cada um assume a responsabilidade da própria criança interior vulnerável. Não funciona quando procuramos conseguir do companheiro aquilo que nossos pais não nos deram. Nova regra 8. Esta regra consiste em ensinar à sua criança interior uma noção saudável de vergonha. A vergonha tóxica nos obriga a sermos mais do que humanos perfeitos ou menos do que humanos animais. A vergonha saudável nos permite cometer erros, o que constitui uma parte integral de ser humano. Os erros são advertências e lições para toda a vida. Com permissão para cometer erros, nossa criança interior pode ser mais espontânea. Viver com medo de cometer erros é pisar sobre ovos e levar uma existência precavida e superficial. Se sua criança interior acredita que precisa ter cuidado com cada palavra que diz para nunca dizer a coisa errada, ela talvez nunca consiga dizer a coisa certa. Ela nunca pedirá ajuda, nem dirá que está sofrendo, nem que o ama. Nova regra 9. Esta é a regra de ouro. Manda que você ensine sua criança interior a amar, dar valor e respeitar os outros como você ama, dá valor e respeita a você mesmo. Ensina também que, quando essa regra é violada, ela terá de aceitar as consequências. Nossa criança interior ferida precisa aprender a sentir uma culpa saudável e real. Culpa saudável é a vergonha moral. Ela nos diz que violamos nossos valores e os dos outros e que devemos pagar um preço por isso. A culpa saudável é a base da consciência saudável que nossa criança interior precisa ter.
O comportamento agressivo que descrevi antes ocorre especialmente porque a criança interior ferida nunca desenvolveu a própria consciência. No caso da criança ferida se identificar com o agressor, a criança adota o sistema de valores distorcidos do agressor. No caso da concessão de poderes por meios de indulgência e permissividade, a criança acredita que as normas padrão para as outras pessoas não se aplicam a ela. O fato de ser especial lhe confere permissão para se colocar acima das regras. Nova regra 10. Esta regra ensina que a vida está repleta de problemas. É tão comum a criança sentir-se ofendida por problemas ou fatos desagradáveis. Não é justo, ela reclama. Não posso acreditar que isso esteja acontecendo comigo. É uma frase muito comum nas sessões de terapia, como se problemas e situações desagradáveis fossem um golpe baixo inventado por um espírito cósmico sádico. Problemas e coisas desagradáveis fazem parte da vida de todo mundo. Como disse M. Scott Peck, o modo de manejar os problemas da vida é resolvê-los. Na verdade, o modo pelo qual tratamos nossos problemas e situações desagradáveis determina a qualidade da nossa vida. Ouvi Terry Gorski, um terapeuta de Chicago, dizer que crescer é passar de um conjunto de problemas para outro conjunto melhor de problemas. Gosto da definição. Tem sido a verdade absoluta da minha vida. Cada novo sucesso traz novos tipos de problemas. Precisamos ensinar à nossa criança interior que os problemas são normais e que devemos aceitá-los. Precisamos ensinar também que o conflito é inevitável nos relacionamentos humanos. Na verdade, é impossível a intimidade em um relacionamento sem espaço para conflito. Devemos ajudar nossa criança interior a aprender a lutar limpamente e a resolver os conflitos. Comento mais sobre isso no capítulo 12. Quando a criança aprende essas novas regras, automaticamente tem permissão para quebrar as antigas. Uma vez internalizadas, essas regras tornam-se uma segunda natureza, criando uma autoestima e a cura do ferimento espiritual. Permissão para ser você. A criança interior precisa de sua permissão incondicional para ser ela mesma. A disciplina construtiva que descrevemos facilita extremamente essa autorrestauração. Outra forma de ajudar consiste em dar a ela permissão para abandonar o papel ou papéis rígidos que adotou para manter o equilíbrio do sistema familiar e para se sentir importante. Já falei muito sobre os papéis e como eles se instalam nos sistemas familiares disfuncionais. Você começou a dar permissão para que ela se libertasse desses papéis rígidos quando recuperou seu eu que começava a andar e seu eu em idade escolar. Deixe que esses capítulos sirvam de modelo geral para todos os seus falsos papéis. Desistindo dos falsos papéis. Primeiro passo. Para começar, você precisa ter uma visão clara dos seus papéis no sistema familiar. Como aprendeu a ser importante na infância? O que você fez para manter a família unida e para atender às suas necessidades? Alguns dos papéis mais comuns são herói, estrela, super realizador, homenzinho da mamãe, substituto do papai ou da mamãe, princesinha do papai, companheiro do papai, melhor amiga da mamãe, zelador ou solucionador de problemas para a mamãe ou o papai, mãe da mamãe, pai do papai, pacificador, mediador, vítima sacrificial da família, bode expiatório ou rebelde, subrealizador, criança problema, criança perdida, vítima e assim por diante. Os papéis são inesgotáveis, mas todos têm a mesma função:
manter o sistema familiar equilibrado, congelado e protegido contra a possibilidade de mudança. Cada papel também dá à pessoa que o desempenha o meio para encobrir sua vergonha tóxica. Um papel cria estrutura e definição, determina um conjunto de comportamentos e emoções. À medida que desempenhamos nossos papéis, perdemos cada vez mais a consciência do nosso eu autêntico. Como já disse anteriormente, com o passar dos anos, ficamos viciados em nossos papéis. Defender sua criança interior é dar a ela permissão para escolher as partes dos papéis que ela quer conservar e jogar o resto fora. É importante dizer a ela claramente que os papéis, na verdade, não funcionaram. Perguntei à minha criança interior: o fato de você ser a estrela, o super realizador e o zelador, na verdade, salvou alguém da sua família? A resposta imediata foi não. Perguntei então: o fato de ser estrela, super realizador e zelador deu a você alguma sensação de paz interior? Mais uma vez, a resposta foi não. Minha criança interior sente-se ainda vazia, solitária e deprimida grande parte do tempo. Em seguida, perguntei: quais as emoções que você teve de reprimir para ser estrela, superrealizador e zelador? A resposta foi que eu não podia ficar assustado nem zangado. Tinha de ser sempre forte, alegre e positivo. Sob o disfarce dos meus papéis de super-homem, vivia uma criança assustada, envergonhada e solitária. Segundo passo. Agora você está pronto para permitir que sua criança interior sinta tudo o que os papéis a proibiam de sentir. Diga a ela que é certo ficar triste, com medo, solitária ou zangada. Você já realizou grande parte desse trabalho na parte 2, mas como novo defensor da sua criança interior, precisa dizer a ela que tem permissão para sentir os sentimentos especificamente proibidos pelos papéis que representava. Isso dá a ela permissão para ser ela mesma. É especialmente importante protegê-la durante esse passo, pois os sentimentos são assustadores quando começam a vir à tona. A criança pode ficar arrasada. Você deve ir devagar e encorajá-la o tempo todo. Sempre que mudamos os velhos padrões da nossa família de origem, esse ato nos parece pouco familiar, literalmente não família. Não nos sentimos à vontade com o novo comportamento. Sentir novas emoções pode parecer estranho, até mesmo insano para a sua criança interior. Seja paciente com ela. Sua criança interior só se arriscará a experimentar esses novos sentimentos quando se sentir absolutamente segura. Terceiro passo. Para explorar a nova liberdade, você precisa descobrir novos comportamentos que lhe permitam experimentar seu eu em outro contexto. Por exemplo, perguntei à parte criativa do meu eu adulto quais são as 3 coisas que posso fazer para me libertar dos papéis de estrela e super realizador. Peça ao seu eu adulto criativo para escolher 3 comportamentos específicos. Meu eu adulto disse o seguinte: 1. Posso ir a um seminário ou grupo de trabalho onde ninguém me conheça e me concentrar em ser apenas um participante do grupo. Fiz isso quando aprendi a programação neurolinguística. 2. Posso fazer um trabalho medíocre qualquer. Fiz isso com um artigo que estava escrevendo para o jornal. 3. Posso contribuir para que alguém seja o centro das atenções. Fiz isso compartilhando o pódio com um colega em Los Angeles. As luzes o focalizaram. Essas experiências foram muito boas para mim. Aprendi a sensação de ser parte de um grupo e não a estrela. Permiti a mim mesmo escolher a não perfeição. Gostei de servir de apoio para outra pessoa. Minha criança interior gostou de fazer tudo isso. Estava cansada de precisar ser sempre a estrela
ou o super realizador. Usar esse passo com o meu zelador foi mais importante ainda, porque era o papel mais significante para ter importância na família. Modificá-lo foi também mais assustador. A primeira vez que trabalhei nisso, escolhi os seguintes comportamentos. 1. Diminuí minhas horas de trabalho como conselheiro de 50 para 40 por semana. Mudei o número do meu telefone particular, que eu sempre dava para meus clientes, para um número que não constava na lista. Instalei um serviço de atendimento para emergências. 3. Recusei passar do meu tempo livre nas reuniões sociais respondendo a perguntas sobre problemas pessoais. No começo, eu me sentia culpado cada vez que um desses comportamentos era testado. Sentia-me egoísta. Gradativamente, minha criança interior verificou que as pessoas continuavam a me dar valor e a me respeitar. Aprender que eu tinha valor para os outros e merecia respeito sem fazer coisas para eles foi um passo importante no meu crescimento pessoal. Quarto passo. Finalmente, você precisa ajudar sua criança interior a escolher quais as partes desses papéis que deseja conservar. Por exemplo, gosto de falar para centenas de pessoas nas palestras ou seminários. Minha criança interior gosta de fazer piadas e de ouvir as risadas. Gosta também do aplauso no fim de uma palestra ou de um seminário. Assim, decidimos continuar com esse trabalho. Minha criança interior me fez saber que eu a estava matando com os papéis de agradar todo mundo, zelador e estrela. Por exemplo, nos meus grupos de trabalho e seminários, nunca me permitia uma folga. Falava com as pessoas, respondia perguntas, tentava fazer terapia em 3 minutos e autografava livros em todos os intervalos. Também ficava no local 1 hora e meia depois do fim do trabalho de grupo ou do seminário. Isso às vezes totalizava 12 horas seguidas de trabalho. Certa noite no avião, voltando de Los Angeles para casa, minha criança interior começou a chorar. Eu mal podia acreditar no que estava acontecendo, mas eu entendi a mensagem. Embora minha criança quisesse continuar a ser a estrela, o zelador tinha de desaparecer. Então escolhi alguma coisa que minha criança interior gosta. Nesses últimos anos, só voamos de primeira classe. Frequentemente somos apanhados por limusines. Temos várias pessoas para cuidarem de nós nos intervalos dos trabalhos de grupo e seminários. Usamos os intervalos para descansar e comer uma fruta fresca ou qualquer alimento leve. Agora, minha criança interior e eu estamos dando aos outros uma assistência de qualidade, mas estamos também recebendo cuidados de qualidade e deixando que os outros cuidem de nós. Escolhemos ser estrelas, mas não à custa do nosso direito de ser. Escolhemos dar assistência, mas não somos obcecados com isso. Também não acreditamos que não seremos importantes se não dermos assistência aos outros. Dei assistência à minha criança interior. Eu a defendo e digo que a amo do modo que ela é. Minha criança não acredita mais que precisa desistir do seu eu autêntico para ser amada. Nós dois sabemos que o relacionamento mais importante da nossa vida é o nosso. Eu dei a ela permissão para ser o que é, e isso fez toda a diferença.